Ok, gente. Bom, na aula passada nós paramos aqui, né? Na realidade nós tínhamos visto até o slide anterior, que era a hierarquia do TK Inter, né? Nós estamos aí um pouquinho atrasados, né? Porque esses aqui são os slides da aula 2, que seria do segundo dia de aula. De repente eu dou uma compensada nos códigos aí, pegando os códigos que já estão prontos, a gente dá uma olhada em vez de fazer do zero. Tá? Bom, o legal é que a gente parou num momento interessante em que nós avaliamos a hierarquia de classes do projeto TK Inter. E isso é bem interessante e realmente antes do curso do Ramalho eu não tinha atentado tanto para isso. O que ele apontou é que a ênfase dos cursos de orientação a objetos, inclusive no curso anterior, quem fez aí o Python Buds, a ênfase foi essa, é na sua hierarquia de classes, né? Onde existe lá o relacionamento que a gente chama de E1, né? do inglês is a, né? Ou seja, um elemento é de um tipo, né? Só que cabe ressaltar que existem, na realidade, em todo o projeto, duas hierarquias, em todo o projeto, no caso, orientado a objetos. Você tem a hierarquia de classes, que a gente viu, mas você tem uma hierarquia que é a hierarquia de objetos, onde a gente está falando aí de composição em vez de herança, né? E muitas vezes, e o engraçado é, né, que na parte de orientação a objetos, o Luciano colocou até aqui a indicação do livro de onde ele tirou a figura, onde então existe essa hierarquia também entre os objetos, né? Então, em geral, um objeto é parte de outro, ou um objeto contém outros. E muitas vezes essa hierarquia entre os objetos em si, a hierarquia de composição, onde ele exprimiu aqui, pelo menos eu nunca tinha visto antes do curso do Ramalho, esse tipo esse tipo de hierarquia aqui diferenciada que ele colocou até aqui num plano tridimensional para colocar as duas hierarquias, onde aqui você tem a classe que a gente viu, né? Ou seja, C2, C4, C3 herdam de C1 e tem toda essa, inclusive isso aqui tem herança múltipla, porque C5 herda de C2 e C4, né? Então você tem aqui de um lado a hierarquia de classes, mas quando o seu programa está rodando, essa hierarquia muitas vezes é mais importante. Que é de, olha, D1 tem componentes de D2 e D3, que por sua vez possuem componentes de D4 e assim por diante, né? E às vezes essa composição é feita de tal forma que nem existe relacionamento entre os objetos que estão aqui, não existe um relacionamento de herança em termos de classe, né? Muitas vezes isso não existe. Para quem estava lá no curso do Python prático, quando a gente trabalhou lá com calculadora e operações, ou no próprio jogo onde nós tínhamos a fase e os atores, a fase e os atores em termos de hierarquia de classes, um não tem nada a ver com o outro. Mas veja que para entender o jogo, né, a gente tinha que entender que a fase tinha os atores e é a fase que posicionava os vários atores na tela, né? Então existem essas duas hierarquias importantes em todo o sistema de orientação a objetos, né? Tá aqui a capa do livro mencionado ali aqui na terceira edição, onde ele mudou um pouco aqui, né? Ele mostra aqui a estrutura de classes e a hierarquia aqui de objetos, né? Formando, no fim das contas, o seu programa rodando aqui, tá? Bom, para mostrar a coisa, o quão importante é a partir da composição, nós vamos analisar esse código aqui, que na realidade eu coloquei lá no nosso repositório, que é o timer. Aqui eu coloquei em exemplos, tá? Esse código que está aqui, o do timer, onde primeiro eu vou mostrar ele funcionando, tá? Mas veja que ele utiliza, no caso, 3 componentes da biblioteca TK Inter. Um frame,
um label, que a gente já viu na parte do relógio, e um botão, né? Veja que nós temos a herança, o timer, então, ele herda de frame, então nós temos aqui a herança, né? Mas nós vamos ver que o mais importante é a composição, que ele vai ter um mostrador dos segundos que faltam para o tempo acabar, e ele também vai ter um botão que basicamente inicializa o timer. Então deixa eu rodar aqui para vocês verem. Rodando aqui esse timer. Ele está aqui, olha. Então é um timerzinho simples. Então o frame é a janela completa, herdando o timer é um frame, então um relacionamento de is a, ou seja, o timer é um frame. E na relação de composição, o timer possui um label que mostra os segundos faltando nesse contador regressivo, e ele também possui um botão que inicializa esse label aqui, que inicializa a contagem, que vai atualizar o label aqui. Né? Então, essa aqui seria o relacionamento de possui um. Né? Então, quando eu coloco aqui o start, veja que então é um contador regressivo, por isso um timer. Tá? Esse mesmo código eu eu coloquei aqui o código, eu peguei a formatação e eu acho que eu vou passar a fazer isso na realidade nos códigos, eu vou passar a pegar a formatação do próprio GitHub, né? Então esse daqui é o diagrama de classes simplificado que nós vimos. Então o frame herda de widget, e aqui inclusive tem um link, né? O frame herda de widget e o timer herda de frame. E veja que isso às vezes ele tem um início, o agora e o pendente. Na realidade, é porque ele vai deixar ali para o diagrama de composição, né? Então isso daqui é o tempo de início, qual é o tempo de agora e quanto tempo falta para acabar. Então esse daqui é o código, olha lá, início, então por isso que começa com 15 segundos, que inicialmente é igual a agora, que é o 15. Pendente, none, porque não tem nenhum timer, o timer não está pendente no momento em que você constrói o objeto, né? Aqui eu construo o mostrador, trocando então a fonte, coisa que a gente fez lá no relógio. Ajusto aqui o grid, no caso, para posicionar os meus elementos. Coloco aqui o meu botão e inicializo o meu grid e chamo esse atualizar mostrador. O que o atualizar mostrador faz? Ele pega o agora, o texto de agora, e mostra no mostrador, bem parecido com o que a gente fez no relógio. Tá? Aqui tem o start, que eu vou fazer o quê? O start vai ser chamado quando eu clicar no botão. Ó. Ele está sendo até passado aqui como parâmetro. Ó. Programação funcional que a gente vai ver mais para frente, mas eu estou passando o método start como parâmetro para o comando do botão, ou seja, ele vai executar essa função quando eu clicar no botão que é o start. O que o start faz? Aí é aquela lógica parecida com o que a gente fez no relógio, né? Pego o agora, pego o início, atualizo o mostrador, que é para mostrar na tela. E self-pendente, aí ele vai chamar, depois de 1000 milissegundos, ele chama a função tic-tac, que basicamente tem uma lógica parecida com aquela que nós vimos. Né? Ele decrementa o agora, ou seja, isso aqui vai rodar depois de 1 segundo. Então, depois de 1 segundo, eu posso decrementar a contagem regressiva de 1, peço para atualizar o mostrador, que simplesmente mostra o texto no label. Né? E se o agora for maior que 0, eu peço para ele chamar de novo, né? Porque significa que ainda não acabou. Quando o agora atingir 0, a contagem regressiva acabou, então ele para em 0. É isso que o timer está fazendo. Tá? Então veja que o arranjo das partes do sistema às vezes é mais importante ali do que a herança em si. A herança em si eu só utilizei do frame para o timer herdou do frame e esse timer ele contém alguns elementos. Então ele tem um label, que é o mostrador,
né? Aqui é o timer em si, que herdou de frame, e ele possui o botão, né? E aí cada um desses componentes pode ser composto de outros componentes, né? E isso tem mais a ver com a execução do meu programa. Veja que a herança de classe em si, na hora da execução, a hierarquia de objetos é até mais condizente com a execução do meu programa. Quando eu executar meu programa, esses são os 3 objetos que estão interagindo aí entre si para atingir o objetivo da construção do timer. Tá? Então aqui eu mostro a instanciação dos objetos conectando com o código. Olha, como eu falei, aqui tem um label sendo instanciado, aqui eu tenho o botão, e aqui na main eu coloquei a instanciação do timer. Então, todos os momentos em que esses 3 objetos são construídos. Ok? Então, a questão até essa daqui é a composição em um ML, né? Então, o timer, quando tem esse tipo de... Quando ele é o diamantezinho fechado, é uma relação não só de... Agora eu até esqueci o nome, associação, só que é uma associação que ela é mais forte, porque o timer não existe sem o label. Por isso que esse cara aqui é fechado. Nossa, agora eu até esqueci. Associação... agora esqueci. Existem os 2 tipos de associação. Existe uma que um elemento é opcional na composição, que não é aqui o caso. Existe esse tipo de associação que é mais forte, onde o timer não existe sem as suas partes, inclusive as 2 aqui. Tá? Então esse daqui é o diagrama da composição em si. E esse daqui seria o diagrama completo. Tanto o diagrama da composição, que são esses 3 diagramas aqui de baixo, onde você tem também o diagrama de classe aqui, né? Todo mundo indiretamente, na verdade label e button herdam diretamente de widget e o timer herda de frame. Então esse daqui seria a composição em um ML. E às vezes é até um problema aqui da composição, né? Porque se você pegar os atributos, digamos, primitivos aqui, início, agora e pendente, nada impediria de você dizer que existe também uma composição de timer para isso, né? Para um elemento da classe inteira e transformar isso numa caixinha. Né? Mas o normal, então você fica meio opcional no ML, né? Opcional no sentido, sei lá, e se eu quisesse colocar button só aqui e não definir o que está sendo feito, né? Então, na construção do diagrama desse UML aqui, a decisão foi um pouco, olha, tipos primitivos como string, números, etc. eu deixo aqui como os atributos aqui da classe. E essa composição que é feita com elementos mais complexos, com elementos mais complexos, é feito dessa forma aqui, até para você evidenciar quais são os métodos de cada um dos objetos que estão sendo utilizados aqui para poder que eles são utilizados na interação aqui entre os objetos. Então, no caso, o text para mostrar o texto e o inicializador para mudar a fonte do label. E aqui o listener command, que a gente passou a função que vai acionar ali a execução do meu programa, né, o início dele. Então a parte do flash, que na realidade acontece quando eu clico no botão, ele tem aquele comportamento de dar uma piscada, por isso o flash, né? E o invoke, que é para invocar o comando, que na realidade a gente está utilizando indiretamente. Esses 2 caras aqui, o init a gente está utilizando para inicializar o botão, mas esses 2 na realidade estão sendo chamados indiretamente quando eu clico. Mas a gente não precisa ver isso, porque está lá dentro da classe botão. E o invoke acontece quando eu passo aqui o listener command para ele. Ele chama invoke na hora que eu clico. E esse invoke executa o código previsto aqui no meu comando que eu passei o listener ali de startar a minha aplicação. Tranquilo isso aqui, gente? Composição. Apesar da gente passar até um pouco rápido, vejam que é bem importante para o entendimento do programa. Principalmente, deixa eu dar uma olhada quem está aqui. Chegou mais gente? Alan, daqui só o Silas, acho que não estava no curso anterior, né?
Então percebam que no dia que eu parei para explicar a composição lá no Python Birds, foi bem importante a gente entender como os objetos se relacionavam entre si na construção daquela fase, né? Da fase que tinha basicamente 7 atores. Eu colocava 2 pássaros, um obstáculo, na verdade 5, e 2 porcos, né? Então veja que é bem importante essa parte de composição, tá certo? A gente vai usar e abusar aqui de composição. Depois vocês vão ver, a gente vai ver principalmente no Python Data Model, que muitas vezes a gente utiliza a composição em vez de herança para atingir objetivos parecidos, né? E não acoplar toda a nossa classe a uma classe, por exemplo, um list da vida. Às vezes a gente só quer uma parte do comportamento do list, a gente não precisa herdar de uma lista. E a gente vai ver isso lá no Python Data Model. Bom, interface é um conceito essencial de orientação a objetos e que não depende de uma palavra reservada. E eu estou falando isso, eu já perguntei, mas eu sempre esqueço, mas eu acho que nessa turma acho que só tinha uma pessoa que conhecia Java e era só um pouquinho, né? Não sei o Silas aí se conhece de Java também. Então, essa frase aqui está muito mirando o conceito de interface que ocorre ali no Java, né? O que foi muito bom do Java foi formalizar, né, a interface, né? O ruim é que quando a gente só aprende o Java, a gente acha que a interface só é daquele jeito, que a gente tem que declarar um contrato e que esse contrato deve ser cumprido integralmente pelas classes que implementam aquela interface. E a gente vai ver que a filosofia do Python, você pode trabalhar com a mesma filosofia do Java, mas você pode trabalhar com um protocolo que é uma interface informal, né? Essa daqui é uma citação. Daqui eu coloquei aqui até a fonte aqui de 1989, então vê que não é tão novo assim, né? Então onde ele define, olha, a interface fornece uma separação entre a implementação de uma abstração e seus clientes. Então ela limita os detalhes de implementação que os clientes podem ver e também especifica as funcionalidades que as implementações devem prover. Então essa é uma definição bacana de interface, porque a priori ele não está falando de uma formalidade da interface formal, né? Então interfaces e protocolos. Então aqui um pequeno grande detalhe bacana é que isso porque muitas vezes se define Java como uma linguagem de fato para trabalhar com orientação a objetos, né? Mas a primeira linguagem, a gente viu que a primeira foi a Simula, mas digamos a mais famosa e que deu origem aí que tornou famosos os termos de orientação a objetos, que é Smalltalk, as interfaces eram chamadas, erro de português, de protocolo. Onde não havia em Smalltalk, por ser uma linguagem dinâmica, não havia verificação do tipo não havia identificação do tipo para dizer se um objeto implementava uma interface ou não. O fato é que algumas IDEs identificam. Engraçado que está vermelho, né? Por que eu não vi antes? Então, algumas IDEs identificam. Tá aqui. Algumas IDEs identificam e agrupam o conjunto de métodos de uma interface para facilitar a leitura, né? Então, o que é o protocolo? O protocolo é uma interface informal. Ela não é declarada, mas é implementada por métodos concretos, né? Então, se ela não é declarada, como é que a pessoa sabe o que ela tem que fazer? Em geral, essa interface ela é definida muitas vezes em uma documentação, dizendo, olha, para atingir este objetivo, você deve implementar os métodos X, Y, Z. Né? E o bacana do protocolo é que ele não te obriga a cumprir o contrato como um todo, porque muitas vezes você não está interessado em cumprir o contrato como um todo, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, quando nós quisermos um comportamento de lista nos nossos objetos, onde muitas vezes você quer o comportamento de lista, mas só do acesso aos elementos. Você não quer outros comportamentos de lista, como poder trocar elementos de lugar,
né? Trocar um com o outro, fazer aserção de elementos. Às vezes você não quer isso. Então essa é a pegada do protocolo. Interfaces em Python. Então, na verdade, elas sempre existiram como um protocolo, né? Então, não havia maneira formal, até o Python menor que o 2.5, de você definir uma interface, e isso dura até hoje. Eu vou dizer que a turma costuma utilizar mais o protocolo do que a interface formal até hoje, né? E aí, inclusive na documentação oficial, você vai ver o uso de termos como sequência, né? E lá não é definido assim, não, mas o que é uma sequência? A gente vai até abordar isso bastante nos slides da próxima aula, né? Quando ele quer determinar que é um elemento após o outro, uma estrutura de dados que contém um elemento após o outro, né? E às vezes você vê alguma coisa como um file-like object, ou seja, um objeto que se comporta mais ou menos como um arquivo, né? Ele pode ser aberto, você pode consumir e ler esse cara e depois você pode fechar, né? E aí essa abstração pode servir para várias coisas, né? Não só para arquivo, como de repente um socket, né? via rede. E agora em Python, então, nós temos uma maneira de definir interfaces através do pacote ABC, que vem de Abstract Base Classes, tá? Você pode criar as suas interfaces, e a gente vai ver isso mas em aulas mais à frente, e você pode também utilizar as classes abstratas que já vêm prontas, e a gente vai fazer isso também. Eu vou mostrar para você, né? E então, as interfaces, a gente utiliza herança múltipla, assim como a gente já viu lá no cão Mixin. Então é feita com herança múltipla, assim como é feito em C++, né? Então não precisa ter uma interface em si. Bom, o exemplo que a gente vai fazer aqui né? E aí eu prometi que ia fazer. Algum de vocês tentou fazer essa parte da tômbola? Já pergunto aqui, coloquem as respostas. Se alguém chegou a brincar com isso daqui. Era feriado, né? Mas de repente sempre tem alguém aí. Então, um exemplo da tômbola, né? Onde veja que as estruturas de dados elas costumam possuir nomes com referência a elementos da vida real, né? Então nós temos a pilha para definir uma estrutura de dados e foi baseada numa pilha de pratos, né? Para definir aquela estrutura de dados se diz a estrutura de esse é o FIFO, né? First in, first out. Então o primeiro na verdade é o LIFO, né? Que é o last in, first out. Né? Ou seja, você vai empilhando pratos e a priori para lavar os pratos você costuma pegar os de cima, ou seja, o último que você colocou em cima do prato que alguém empilhou vai ser o primeiro a sair. Então é uma analogia com algo que a gente presencia na vida real. E a fila também, que aí sim seria o first in, first out, né? Ou seja, o primeiro que chegou vai ser o primeiro a sair, né? E assim por diante. Então, da mesma maneira, nós podemos definir aqui uma estrutura de dados que vai ser a tômbola. Então, aqui as respostas. Não, eu imaginei que ninguém ia brincar aí no feriado. Eu vou ser sincero que eu também costumo não trabalhar e não fazer os exercícios em feriado. Mas, enfim, vocês vão poder ver então aqui agora. Apesar que nesse eu trabalhei, né? Nesse eu resolvi fazer uma app de celular aí para aprender coisa e aí eu terminei esse feriado. Mas sei como é. Mas enfim, então essa estrutura de dados aqui, a tômbola, ela vai ser uma estrutura que vai servir para sortear elementos em uma coleção finita sem repetir os elementos. Então veja que é uma analogia boa com uma tômbola, para quem já brincou aí de bingo ou já viu esses sorteios da cena, né? Então você pega uma bolinha e você remove, você mostra o número e você remove de lá de forma que você não possa sortear o mesmo número de uma vez. Então veja que isso pode servir para uma lógica real, né? Então, por exemplo, se você vende a aparição de banners no seu site e você quer que um banner que você já mostrou, você não quer mostrar de novo. Então você quer mostrar quer sortear um próximo banner dentre aqueles que ainda não apareceram no seu website,
Então seria um exemplo real de uso de uma tómbola, né? Então, qual que é a interface? Então, se a gente falar até em termos de protocolo, depois de repente a gente pode até brincar, eu acho que até tem um exemplo disso. Até a gente pode separar ali em pacotes no projeto, né? Então eu vou ter ali, ó, carregar itens, misturar itens, sortear um item, indicar se há mais itens. Então essa seria a documentação informal do meu protocolo. Eu preciso carregar, misturar, sortear e indicar se há mais itens. E a gente pode fazer isso com o TDD. Inclusive está aqui, para ficar mais formal, para pelo menos a gente saber quais são os métodos, os nomes dos métodos. Então tem lá o carregar, o carregada, que me retorna um booleano, se ainda existem elementos ou não. O misturar, que vai misturar os elementos da minha tómbola. Um sortear, os elementos da minha tómbola, que vai pegar um elemento e vai remover. E aqui veja que o Luciano já colocou também, né? Então veja que aqui ele deixou como um atributo, ele não estendeu aqui, não fez aquela composição com itens. Coisa que ele poderia fazer para deixar claro que de repente ele vai, sei lá, utilizar um list nesses itens aqui, né? Então esse é o diagrama de classe, e aí vamos implementar isso utilizando o TDD, que é uma metodologia iterativa. Então o teste é gerado antes da funcionalidade. É legal para a disciplina de implementar uma função por vez. Não sei por que eu coloquei x aqui. E pior... Não é possível, cara. Pior que nesse segundo slide aqui eu não estava com sono. Eu estava bem, estava disposto. Enfim, eu sou meio disléxico para escrever, tá? Mas enfim, disciplina para implementar uma função por vez, o foco em fazer o teste passar, tá certo? Iterações pequenas e simples, então você resolve não sei se acontece com vocês, comigo acontecia muito durante a faculdade, de eu tentar pensar no sistema como um todo e ficar parado, imaginando como é que as partes vão interagir em si, e ficar meio numa paralisado por causa disso, por conta da complexidade do sistema, em vez de focar em um pequeno problema de cada vez, né? Então vamos fazer isso aí, utilizando lá os doc tests para a gente treinar. Deixa eu ver se isso daqui... Ah, tem um exercício da tómbola aqui? Tem, mas já tem ela pronta aqui, mas eu gostaria de não utilizar isso aqui e tentar fazer na prática. Vai o seguinte, eu não vou abrir esse código aqui, até para não ver o que tem nele. E... o que farei aqui? Eu não sei se eu crio outro projeto para não sujar esse aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma branch aqui, ó. Eu vou até voltar aqui para minha master. Deixa eu voltar para cá. E aí depois eu volto. Essa daqui é a branch 3.6, que é para passar para Python 3.6. Inclusive o Luciano já falou que eu posso mandar a bala lá e fazer umas atualizações e mandar os pull requests, coisa que eu tenho feito. Mas eu vou abrir uma branch aqui só para... Eu vou chamar de sandbox essa branch, que é para eu fazer essas coisas aqui que eu não quero que fique no código principal do repositório, tá? Então, eu sei que tem aqui isso aqui na tómbola, mas eu vou criar direto aqui na raiz um pacote chamado tómbola. E aí vamos fazer assim, vamos começar pelo teste, e eu vou fazer inclusive utilizando o Markdown, para vocês verem que não é só arquivo RST, né? O Markdown é o que por exemplo, que o GitHub costuma utilizar, principalmente nos readmes da vida, né? Então vou até criar aqui um readme. E aí a gente utiliza o Markdown. Opa, na verdade vou colocar extensão, porque aí o PyCharm me ajuda aqui. F6, deixa eu colocar um ponto .md aqui. O PyCharm tem um pluginzinho de Markdown, ó, já até mudou aqui, que até aparece aqui do lado o que está acontecendo, né? Então, TDD da tómbola. Alguém chegou aí.
Não tem o nome, é o guest 2. Então, TDD da tombola. Então, primeiramente, uma tombola pode ser criada da seguinte... Só essa disposição aqui que eu não gostei, né? Podia ficar para baixo. Vou tirar isso aqui por enquanto, vou ficar só com a... Então, uma tombola pode ser criada da seguinte maneira. 2 pontos. Aqui vem código Python, né? Então, lembrando que no TDD basta que eu tenha o tab, na verdade no doctest, né? Basta que eu tenha o tab. E, coincidentemente, no GitHub, para você colocar código, você começa assim, você pode dizer qual que é a linguagem, por exemplo, aqui o Python, para ele colocar o syntax highlight. Depois eu faço, inclusive, o push dessa branch aqui para vocês verem como funciona. Então, o que eu tenho que fazer? From tombola, né? Na verdade, tombola. Tombola. Eu vou até chamar assim, ó, de protocolo, porque essa eu vou fazer com protocolo. Apesar que isso aqui vai fazer sentido. Porque depois eu poderia... Não, eu vou chamar só tombola mesmo. Então, dentro desse pacote tombola, eu vou ter um módulo tombola e dentro dele eu vou ter uma classe tombola. E aí eu consigo... Na verdade, eu tenho que colocar aqui, né, aquilo que aparece no console, que é isso daqui, né? E aí, então, nessa tombola, eu consigo criar uma tombola T, simplesmente, ou seja, tem que existir um construtor vazio aqui. Beleza? Se você quisesse até fazer inferência sobre a estrutura interna da tombola, você poderia, por exemplo, como lá... Deixa eu voltar aqui, cadê o diagrama de classes? Na verdade está aqui do lado. Vou voltar aqui no diagrama de classes. Ó. Ele falou que tem que ter itens, né? E esses itens, a priori, eles podem estar numa lista. Então eu vou dizer assim, olha, e esse T, aliás, deixa assim, tombola pode ser criada. A primeira coisa que você costuma fazer num TDD é o quê? Parece bobo, mas é importante. Você vem aqui e testa, né? Então, Python 3, relembrando como rodar doctest, -m doctest, e aí você executa dentro do arquivo que você quer rodar, que nesse caso é o readme. Não, é barra. Vamos rodar aqui. Beleza, a primeira coisa aqui que tem que tomar cuidado é o seguinte, no doctest, quando você tem uma linha logo abaixo do seu código, ele avalia essa linha. E o problema é que aqui o MD eu coloquei aqui nesse apóstrofe aqui, essas 3 crases para determinar que é o fim do código. Então a primeira coisa só que você tem que tomar cuidado se você for utilizar o Markdown é coloque um espaço aqui, assim, porque senão ele não consegue executar. Ele fala, teve alguma coisa esquisita aqui, eu esperava... eu não esperava aqui esses 3 crases aqui terminando o código, que é o que ele começou a avaliar para rodar o teste. Quando eu faço isso, olha lá, eu rodo, beleza, e aí ele começa a me dar erros que eu vou consertando, né? Ele está falando, olha, eu tentei importar aqui, veja que já é na linha 3 aqui, né? Na linha 1, no caso aqui do teste, mas ele está falando, olha, eu tentei importar esse cara aqui, mas esse cara não existe. Então, é a primeira falha que eu tenho que consertar. Então, vamos consertar. Vamos criar aqui um Python file. Vamos criar uma tombola. Módulo tombola. Não preciso disso aqui porque é Python 3. E aí aqui o que nós vamos fazer é criar a classe tombola sem nada. Vamos rodar novamente o teste, vamos ver o que acontece. Por isso que o foco são em problemas pequenos, né? Então veja aqui, ó, teste passou porque não me informou nada. Então eu já resolvi essa primeira parte do teste aqui, que é a criação. Você pode
colocar aqui, após a criação, os itens da tômbola, na verdade não existe itens, né? Ou é uma lista vazias, são representados por uma lista vazia. É tômbola, não tombola, né? Tômbola, ok. Então eu criei ali em cima. Aqui embaixo eu posso continuar utilizando aquele T, né? Então o que eu vou falar aqui para ele? Olha, o T.itens, colocar aqui em português mesmo, então vai ser igual a uma lista vazia. Então construí o meu segundo teste. Construí meu segundo teste, boto para rodar, pá, o que ele fala? Olha, o objeto tômbola não possui o atributo itens, muito menos ele sendo uma lista vazia. O que você faz? Vai lá na tômbola, conserta isso, né? Então eu posso colocar aqui o def e cada tômbola vai ter em geral os seus itens e os itens vão ser diferentes um dos outros, né? Então não faz sentido criar um atributo de classe como sendo os meus itens, né? Faz sentido eu criar um atributo de objeto, por isso que eu vou utilizar aqui o self, então self itens igual lista vazia, assim que eu crio esse cara. Implementei, o que eu faço? Rodo os testes. Rodei, passou. Então você consegue, depois de você ter os itens, uma coisa legal seria é possível carregar itens através do método carregar. Posso copiar isso aqui também. Aqui para baixo. Então aí, quando eu chamo o carregar, por exemplo, eu vou colocar aqui 1. E aí eu peço para ele avaliar t.itens. Aí ele tem que me retornar 1. E aí aqui eu também posso dar uma incrementada e colocar assim. Na verdade com carregar também. 2, 3. E aí aqui vou colocar o 2, 3 também. Então, roda os testes. Obviamente que vai dar pau, porque não existe t.carregar. Então veja que tem esse item aqui falhando. E aí eu tenho que implementar esse método. Veja que o carregar aqui está aceitando a priori 1, 2 parâmetros, mas de repente você queria poder acessar vários parâmetros. Você tem um número variável de argumentos aqui para esse cara. Então, como é que eu poderia aqui fazer isso? Ou, de repente, eu poderia criar... seria mais legal para... Na realidade, para o decorrer da aula, eu vou fazer assim, ó, que vai ser mais interessante para o decorrer da aula. Vou fazer assim, esse carregar eu vou já logo passar uma lista, na realidade. Vou fazer assim, ó, lista itens igual a 1, 2, 3, sim vai ser melhor. E aí você passa os itens para a lista. E quando você pergunta quem são os itens, ele te responde 1, 2, 3. Na verdade eu vou fazer assim, depois a gente vai entender por quê. Então eu vou rodar esse cara, roda os testes, pá. Aí é um problema que ele falou, olha, eu esperava 1, 2, 3, mas aí eu tenho a lista vazia, né?
E isso é detalhe, porque também o carregar nem existe, né? Então, por isso, deve ser até a primeira falha, falando, olha, o carregar não existe, que foi o que ele fez aqui, falando, ó, attribute error, o objeto do tipo Tombola não possui o atributo carregar. Lembrando que atributo em Python serve tanto para atributo de dado quanto método. Mas vamos consertar isso, ou tentar pelo menos. Eu recebo uma lista, e aí eu faço assim, itens lista. Tá funcionando? Não sei. Roda os testes, para isso que eles existem, né? Olha lá. Pá, passou. Beleza? Então passou. Baby steps. Continuemos. Quais que eram os outros métodos aqui? Ah, tá. Deve retornar. Na verdade, eu podia até antes, né? Mas vamos consertando isso daqui, a documentação. Então, uma lista recém criada não possui elementos. Portanto, o método carregada, deixa eu colocar aqui para seguir, que eu coloquei ali no carregar, retorna falso. E aí eu posso colocar isso aqui na documentação também, né? Então vamos lá com a crase, código Python. Então eu posso só avaliar aqui naquele T que foi criado ali em cima mesmo, T carregada, tem que ser avaliado para falso. Vai lá, executa o teste, beleza, não está funcionando como não deveria funcionar. Inclusive tem que dar o espaço aqui, que é o que ele está reclamando aqui, ó. Vou rodar de novo. Então ele vai falar, olha, não tem um atributo carregada, a gente sabe que é um método. Então, o que eu tenho que retornar? Def carregada. Aqui tem um pequeno detalhe interessante, é que todo objeto em Python pode ser avaliado para verdadeiro ou falso. No caso dos containers, como é o caso de lista, se você perguntar, transformar esse cara em um booleano, a lógica é a seguinte: se itens não têm elemento ou é nulo, ele é avaliado para falso aqui nesse caso, no caso dos containers. Agora, se ele tiver pelo menos um elemento, só que retorna verdadeiro, né? Então, por isso que eu posso só chamar aqui o bool, na verdade não dos itens, mas dos self.items, né? Ele vai me retornar aquele falso que eu queria ali. E aí veja que passou o teste, maravilha, eu posso continuar com os meus testes. E eu posso reutilizar esse teste aqui para testar quando ela está carregada, né? Então, eu posso colocar aqui uma lista ou após ser carregada, o método carregada retorna verdadeiro. Então ela foi carregada, nesse momento ela tem que retornar verdadeiro. Roda o teste, esse aqui deve passar porque, né, agora ele está fazendo bool numa lista que contém um elemento, então realmente ele retorna verdadeiro, por isso eu não obtive erro aqui embaixo e assim eu estou andando bem aí, né, aqui na hora de carregar. Aí eu vou aqui para o próximo método, que é o misturar. Então, uma tómbola pode misturar os seus itens.
Aí eu vou pegar aqui o código. Então eu vou chamar o misturar. E aqui começa uma dificuldade com testes, que é quando você tem alguma coisa aleatória. Né? Então, como é que você poderia testar o misturar? Né? Uma maneira inocente seria você tentar fazer o quê? Pô, beleza. Já que eu defini aqui esses itens aqui como sendo 1, 2, 3, eu poderia fazer o seguinte, olha, logo depois de misturar, então eu espero que os meus itens, que nesse caso são esses que eu criei aqui, 1, 2, 3, eu espero que ele seja diferente dos itens que eu tenho aqui. Que eu tenho no meu atributo itens. Então isso tem que retornar falso. Por que essa é uma maneira inocente? Vocês veem algum problema aqui nesse teste? Vou rodar. Vou rodar e vou implementando, só criando aqui o misturar, enquanto vocês me respondem. Vejam só, a minha forma de teste é dizer que os itens que foram misturados, no caso aqui o 1, 2, 3, né, tem que ser diferentes. Né? Depois que eu chamo misturar, tem que ser diferentes. Qual é o problema desse teste, se alguém enxerga algum problema? Então, quando eu misturo, eu posso chamar o shuffle da biblioteca random, que faz justamente a parte de misturar. E aí eu chamo shuffle no self.items. Rodo o teste para ver se funciona. E passou. Ninguém aí viu o problema então no meu teste? Vejam que ele passou, olha que maravilha. Vamos rodar ele aqui de novo para ver se ele passa. Questão do ID da memória. Então, esse daqui é a igualdade semântica. E aí, mas excelente a questão, Matheus. A igualdade funciona para a lista aqui, ó. Eu vou te mostrar. 1 igual a 1. Então veja que ele retorna verdadeiro e falso caso não seja uma lista composta dos mesmos elementos. Então veja que a igualdade semântica para a lista ela faz mais ou menos o que nós retornamos. Excelente aí do Rafael, né? O Rafael colocou. O problema é que em funções que acontecem desta maneira aqui, que acontece de maneira randômica, você tem esse problema do controle do que está acontecendo. E essa minha Gambi aqui, ela vai falhar no momento em que o meu misturar retornar a mesma lista. Né? Isso, vamos dizer, se for se o random funcionar em uma distribuição uniforme, você vai ter isso acontecendo algumas vezes. Vamos ver se alguma acontece aqui dele falhar. Se não aconteceu, eu vou... não está acontecendo nenhuma, eu estou com muita sorte. Apesar que tinha um bug no Shuffle, deixa eu ver se o bug ainda acontece. Um tempo atrás eu fui caçar e tinha um problema aí. Deixa eu importar aqui o Shuffle. Shuffle de 1, 2, 3. Ah, tá, é porque eu tinha que colocar numa variável. Lista igual a list range de 3. Então tá aqui minha lista. Aí eu chamo shuffle na minha lista. Então veja lá. 102. Beleza, chamo shuffle. Na verdade era para mostrar a lista. Ó, 102. Aqui eu embaralhei duas vezes e dei aqui a sorte de pegar no 102.
né? O problema é que tinha um bug, um tempo aí passou um bug no shuffle que ele nunca embaralhava o primeiro elemento. O primeiro elemento era sempre o primeiro elemento. Tava com um bug, né? Só que vamos fazer o seguinte, para eu tentar fazer isso acontecer, eu vou carregar só 2 elementos, porque aí a chance de ser igual é de 50%. Então vou colocar só um 2 aqui, que aí a coisa deve acontecer agora. Então vamos lá ver. Python M, passou uma, passou duas. Não, não é possível. Alguma coisa aqui está errada. Deixa eu ver se meu misturar aqui. Não, só tô chamando shuffle no itens mesmo. Ele deveria... Eu esperava que ele fosse falhar aqui 50% das vezes. Ou eu tô com muito azar aqui nesse shuffle. Mas acho que não é o caso. Ah, tá. Já sei o que tá acontecendo. Inclusive é Vamos fazer assim por enquanto, tá? Isso aqui na realidade é a razão de um bug que eu quero conversar depois. Então, por enquanto, na realidade, eu vou passar assim, ó. Deixa eu carregar esses... Deixa eu não utilizar esses itens. E eu vou passar 1, 2 aqui. Passo 1, 2 e aqui eu confirmo isso aqui. Aí vocês vão ver que agora sim vai dar ruim aqui em mais ou menos 50. Ó, falhou agora em uma, passou em outra, mas aproximadamente 50% das vezes isso aqui não funciona. E esse comportamento para teste é muito ruim, né? Porque em geral o shuffle pode retornar a mesma lista. Desculpa, aqui o shuffle pode retornar... Ah, sim, esse era o problema que o Rafael tinha colocado. Ninguém perguntou nada mesmo, não. Então, esse é um problema muito grave, né? Porque, em geral, você vai rodar esses testes antes de mandar para produção. E aí tem hora que passa, hora que não passa, esse comportamento é muito ruim. Para resolver esse problema, em geral, a turma costuma falar de injeção de dependência. E foi legal quando eu vi a aula do Luciano, que ele falou, pô, uma época eu estava ouvindo isso aí de injeção de dependência, principalmente da galera do Java, e maior furdúncio por causa disso, e na comunidade Python ele não tinha ouvido falar nada sobre injeção de dependência. Aí ele foi verificar por quê. Porque o pessoal faz maior furdúncio, mas o conceito da injeção de dependência ele pode ser simples. E eu vou fazer aqui um simplificado. Que é o seguinte, seria legal se na hora do teste eu conseguisse mudar esse misturar aqui para alguma coisa que eu conheça. Para alguma coisa uma função que eu conheça em si. Então poderia ser assim, ó. Eu vou colocar aqui um embaralhador. E o que esse embaralhador é? Por padrão, por exemplo, eu vou até dizer que por padrão ele é o shuffle. E aí eu vou chamar o embaralhador nesse cara aqui. Então veja que a priori eu tenho o mesmo comportamento de antes, porque eu não estou passando nenhum parâmetro aqui para o que este embaralhador tem que fazer. Né? Mas, fazendo isso, o que eu posso fazer? Eu posso, na hora do teste, trocar o embaralhador, que nesse momento é o shuffle, para outra coisa do meu interesse, que eu tenha controle. Então, por exemplo, eu poderia trocar aquele embaralhador para simplesmente trocar um elemento por outro. Trocar o primeiro elemento com o último. E assim eu tenho controle do que vai acontecer com os itens. Vocês sacaram isso? Sacaram o que eu estou falando? Eu quero então ter o controle. Quando for para produção, eu vou chamar o misturar dessa maneira aqui. Mas na hora do teste, eu quero poder fazer assim, ó. Eu vou chamar até de embaralhador mock, porque mock costuma ser o nome desses objetos que você cria só para a hora do teste. Na verdade, isso aqui vai ser uma função, né? O embaralhador mock, eu vou receber uma lista. E aí, o que eu vou fazer?
aqui dentro do embaralhador mock, eu vou fazer o seguinte. Pega o último elemento e troca com o primeiro. E isso eu posso fazer de maneira simplificada dessa forma aqui, ó. Na verdade, trocar com o último seria o -1, no caso, né? Então, pega essa lista aqui e troco dessa maneira. Troca o primeiro com o último. Sem precisar de variável auxiliar, você pode roubar fazendo assim. Então, troca o último com o primeiro. Sacaram aqui, então, essa função? E aí, o que eu faço? Eu pego essa embaralhador mock, como é um objeto, e a gente viu que é um objeto, eu vou jogar aqui no misturar, jogando esse meu embaralhador. Quando eu faço isso, o que eu ganho? Eu ganho saber quais são os itens só na hora do teste, que é o que eu quero. Então, na verdade, quando eu chamar os itens, eu espero que se ele trocou... Aqui eu podia até ser mais explícito e colocar assim, né? Ter itens só para ficar perto da documentação. Quer dizer, antes de misturar, você tem o 1,2 e depois de misturar, você tem o 2,1. Vamos rodar para ver se funciona? Olha lá. Agora eu tenho o... Opa! Agora eu tenho o comportamento determinístico, né? Eu não dependo aí da função random para me dizer o que vai acontecer no meu teste. Sacaram isso aqui? De criar esse embaralhador mock? Isso aqui, inclusive, a gente vai aprofundar. No próximo curso eu falo bastante sobre mock e mostro uma biblioteca que se chama mock, inclusive, para fazer esse tipo de coisa. Mas o fato interessante que o Luciano me chamou a atenção é que isso aqui já é uma injeção de dependência. O que é, no fim das contas, vocês podem procurar também, é chamada de inversão de controle, né? É quando você... agora eu mudei, né? Lá no Python Birds eu mostrei um pouco, né? Eu criei lá um pássaro fake para falar para vocês. Então é a mesma filosofia de lá, né? Então a injeção de dependência é isso, é você poder trocar um componente por outro e de fora para dentro. Por isso que é chamada de injeção, porque você injeta a dependência, tá? Mas isso daqui não é a maneira ainda mais legal de se fazer, né? Porque, veja, vai ficar um parâmetro aqui, embaralhador, que, a priori, eu só gostaria que o meu usuário utilizasse isso na hora do teste. E aí isso aqui fica feio, né? Porque fica um parâmetro e você toda hora que está abrindo, executando essa função na IDE, você está vendo esse embaralhador e fala, putz, mas isso é utilizado só para teste, tem que ficar aí? Então seria legal se a gente não precisasse, né? Se você deixasse o código assim e já conseguisse rodar na hora dos testes da maneira mais adequada. E tem como fazer isso, e essa é a grande sacada. Não sei se vocês se lembram, no início do curso eu afirmei lá, olha, Python é orientado a objetos e tudo, absolutamente tudo é um objeto. Inclusive o módulo, esse módulo aqui da Tombola, ele é um objeto. E ele é um objeto de forma que tudo que você importa, por exemplo, esse shuffle aqui, ele é um atributo desse objeto Tombola. E dá para provar isso. Eu até só teria que dar uma refatorada no meu código, porque eu fiz assim, né? From Tombola, importe esse Tombola aqui. Eu só teria que dar uma alterada nesse cara para fazer isso aqui, ó. Então, do pacote Tombola, importe o módulo Tombola. Só para a gente poder investigar aqui esse cara. Ó. E aí eu vou fazer assim, ó. A única questão é que aí eu tenho que usar a Tombola, eu tenho que construir dessa forma aqui, né? Só isso que eu tenho que mudar. Ok. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó, no Python Console. Na verdade, acho que vai ser melhor aqui. From Tombola,
import tombola. Então tudo é objeto. Se tudo é objeto, você consegue perguntar lá, né? Qual é o tipo da tombola? Beleza. É do tipo módulo. Faz sentido, porque ele é um módulo, ele é esse arquivo aqui, esse PY. Né? E aí, então, se é um objeto, o que acontece se eu, para cada propriedade P no dir de tombola, print P, que é a minha propriedade. Olha quem está aqui, ó, shuffle. Então é isso que eu estou dizendo. Quando eu importo esse shuffle aqui, ele se torna um atributo do meu objeto módulo. E sendo um atributo, e módulo sendo um objeto qualquer, você pode alterar esse cara em tempo de execução. Então eu posso verificar aqui, ó, que em vez de colocar aqui aquele parâmetro que fica meio feio, né, e vai atrapalhar o meu usuário, que vai ver aquele embaralhador, vai falar, ué, mas o que esse parâmetro faz? Né? Você pode, então, em tempo de execução... Opa, esse readme aqui é outro. Cadê o meu readme? Está aqui. Então você pode, em tempo de execução, o que a gente vai fazer? A gente vai injetar, só que no módulo, esse cara. Então você vai pegar o módulo tombola.shuffle e coloca lá, igual ao embaralhador mock. Relembrando, não pode executar. Eu estou pegando o meu objeto do tipo função embaralhador mock, aí eu estou pegando o atributo shuffle do módulo tombola e alterando na hora dos testes para a minha função. Funciona? Não sei, né? A resposta de sempre quando tem teste é roda os testes e pá, não funcionou. Vamos ver o que houve aqui. Ah, tá, vai dar pau aqui porque eu estou passando o mock aqui e ele não aceita mais, né? Veja que eu não preciso mais passar esse parâmetro e ele não atrapalha a minha API, né? A minha interface da tombola. Então veja que teve o mesmo efeito. E de fato a biblioteca mock, alguém aí utiliza essa biblioteca mock? No seu dia a dia? Pessoal aí da Globo.com, de repente? Se utiliza, é exatamente o que o módulo, o PET do mock faz. Tá? Então, se você utiliza, não sei se já utilizou lá, Rafael, lá no mock ele tem um PET, em geral um decorator que você coloca antes dos testes, né? PET, aí você coloca lá o endereço do módulo assim, aqui seria estilo assim, tombola.shuffle. E aí você consegue mocar. Mas basicamente, por trás dos panos, ele está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Só tomando cuidado de, após o teste, voltar o shuffle para a função original, né? Para não bagunçar aí com os possíveis outros testes que contem com um shuffle randômico. Beleza? Então, por fim, meus testes estão passando. O que faltaria seria só o último método, né, da tombola, que seria o sortear, né? Então, você já sabe que tem o 2.1, ele sempre, por exemplo, como é uma lista ela é ideal para você inserir e remover elementos do seu final. Então, no sorteio eu vou contar com isso também. Então, uma tombola serve para sortear elementos. E aí eu vou lá, coloco aqui minhas 3 bases, código Python, dou um espacinho aqui para o final para rodar. Então, por fim, eu pego o meu t.sortear, ele tem que retornar 1. T, porque é o último elemento aqui da lista. T.sortear, ele tem que me retornar 2. E aqui eu poderia até... eu poderia até perguntar aqui antes, né? Aproveitando dos testes de cima. Ponto carregada. Então ele ainda tem um elemento aqui no carregada, então é o true. E por fim, ao final, quando eu sorteio o último elemento,
ele não possui mais elementos. Internet Weather, vamos ver. Melhorou aí pra vocês. Robótico. Cortando. Alô. 1, 2, 3. Foi? Continua também, então. Alô. Foi? Então foi. Como sempre, rodo os meus testes. Tá falhando porque o sortear não existe. Vou definir aqui o sortear, que vai ser o def sortear. E aqui é simples porque já tem a lista, já tem aqui o método pop que me retorna o último elemento. E aí eu rodo então aqui os meus testes e maravilha, estão passando. Beleza? Então essa seria a filosofia do TDD. Vejam que você vai passo a passo, não pensa no tudo, vai pensando em um problema de cada vez. Deixa eu até fazer o push desse código. Implementação da tómbola. E aí o que eu vou fazer é enviar esse cara lá para o GitHub nessa branch aqui, sandbox, tá? Então eu vou dar um push aqui. Se nós investigarmos lá no GitHub, lá no /handswn/opy, deixa eu trocar a branch para aquela... ainda não aconteceu? O push? Faltou a chave aqui. Ok, tá fazendo push. Aguardemos aqui. Tá aqui a branch sandbox. Então lá no meu Tombola. Então veja que serve para ND também. Veja que a documentação fica bonitinha, né? Uma Tombola pode ser criada e aí você tem a documentação mostrando como que é o uso da minha Tombola e uma documentação que é testável, porque se eu fizer qualquer alteração ali que ocasione os meus testes falharem, eles vão falhar ali. Beleza, gente? Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida sobre essa parte aqui? Doctest, composição... Quer dizer, composição a gente não usou aqui. Na verdade era o doctest da Tombola. Aí. Tranquilo? Então, batemos aqui um pouquinho mais até de 1 hora de vídeo e na realidade eu acho que acabamos esses slides. A gente está 1 hora aí atrasado, seria, né? Então foi a resolução ao vivo. Assim a gente termina essa aula 2, né? E aí a gente passa no próximo vídeo para a aula 3. Vamos fazer... Na verdade, deixa eu parar de gravar aqui no... Aqui. Recording has e também... stopped.